Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e essa é a oficina de contação de histórias do CCA Amigos da Esperança. Então, estão preparados? Vamos lá! Hoje é dia de atividade para conseguir com que você conte aquela história que tanto você quer contar de uma forma muito mais legal. Tá bom? Então eu vou dar algumas dicas daquela história ficar muito mais interessante para você e também para quem está ouvindo, é claro. Olha só, a primeira dica que eu dou é que você precisa gostar muito, mas muito da história que você está contando. Sabe por quê? Quando a gente conta uma história que a gente não gosta ou uma história que é muito chata, ninguém fica interessado de ouvir e nem a gente de contar, não é verdade? Então, é necessário que você goste muito da história que você está contando. Ou então que você já tenha lido muitas vezes, que você já tenha ouvido algumas vezes, tá certo? Aí vai ficar muito mais fácil de contar essa história. No caso de não ser uma história de livro, você tem que ter ouvido bastante falar dessa história. Ou se for uma história sua, aí fica muito mais fácil de contar, porque aconteceu com você, não é mesmo? Agora vamos para a segunda dica. Se você vai contar uma história de livro, por exemplo, esse aqui, não fica desse jeito assim, ó. Então eles viveram felizes para sempre. Ninguém vai gostar de ouvir uma história assim, porque se você esconde o seu rosto atrás do livro, ninguém tá vendo a sua expressão contando a história. E como vocês podem ver, aqui a expressão é muito importante. Então, uma dica que eu dou é, se você for ler uma história de livro, lida mesmo, você pode manter o livro aqui na altura mais ou menos do seu pescoço. E você vai conseguir enxergar as palavras e ler o livro, e ao mesmo tempo você vai conseguir com que as pessoas te enxerguem também. Uma outra coisa é que quando você for ver o livro e tiver alguma imagem, por exemplo, essa aqui, você mostre para as pessoas a imagem, porque fica muito mais legal quando a gente conta mostrando o que está acontecendo, para que o imaginário da pessoa também flua junto com o seu. Ah, e aí vem uma outra dica, olha só. Se você está contando uma história, você tem que imaginar aquela história. Por exemplo, se eu for contar a história dos 3 porquinhos, que eu já contei por aqui, eu tenho que imaginar na minha cabeça cada porquinho, a cor que ele é, o como ele fala, e aí vem uma outra coisa, você tem que interpretar os personagens. Bem, eu sou atriz e sei que isso talvez não seja fácil para tantas pessoas, mas olha só, se você se esforçar um pouquinho, você consegue fazer uma voz diferente para cada personagem e imaginar o jeitinho que ele poderia ser. Por exemplo, o meu lobo mau é um pouco mais parrudo, assim, sabe? E aí ele fala um pouco mais assim. Mas o seu pode ser um pouco mais bondoso, por exemplo. Ele pode falar assim, e aí... Eu não sei, mas você pode inventar essa forma e contar a história desse jeito. É importante que as pessoas percebam as circunstâncias, cada personagem, o local. Lembra disso? Do outro vídeo, se você não lembra, assiste o outro vídeo que tá aqui também, tá bom? Olha só, por hoje é só, mas teve muitas dicas, né? Se você ficou com alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima semana.